Salve Maria e São José, meu povo! Olha que bênção! 13º dia, entrando na primeira semana. São 6 dias onde nós iremos conhecer a nós mesmos. É uma bênção a gente poder falar sobre nós, né? Compreender que a gente, na verdade, quando Deus, né, fez o homem, Ele não fez para que nós pereçamos, né? Para que a gente seja mal, para que a gente faça coisas que desagradam. Não. Ele fez a gente para viver com Ele lá no paraíso. A gente não pode perder o foco disso. Por quê? Porque aqui no mundo, se você perde esse foco, você acaba se distanciando daquilo que Deus quer e se aproximando daquilo que os homens querem. Por quê? Porque você vai precisar, né, agradar os homens, fazer coisas que os homens aplaudam, né? E isso não pode ser a sua meta. Sua meta tem que ser agradar a Deus, fazê-lo sorrir para você. Eu nunca vou me esquecer do dia que eu conheci o bispo aqui de Campinas, né? Dom João Inácio. Ele, ao me conhecer, ele falou assim, eu falei, benção, sua benção, bispo. Aí ele olhou para mim e falou assim, que Deus fale bem de você. Eu falei, como é que é? Aí ele falou assim, você me pediu a bênção e eu estou te abençoando, desejando que Deus fale bem de você. É a maior graça que eu posso desejar. Eu, tão miserável, tão cheia de imperfeições, carregando todos os meus pecados e os que eu, né, não quero mais carregar, mas sei que vou cair, vou errar várias vezes, porque faz parte da nossa condição, mas da minha natureza não. Deus não me fez para esta condição. Deus me fez para habitar o céu, para estar na condição pela qual Ele me deu a graça de ser. Somos imagem e semelhança de Deus. Portanto, Deus deseja que nós estejamos com Ele lá no céu. Esse momento que a gente está vivendo são momentos de prova. E o que a prova vem nos dar? Ela vem nos dar situações de teste para a gente ver qual que é a nossa sabedoria, qual é nosso entendimento desse mundo aqui. Então, quando nós vivemos para Deus, buscando agradar a Deus, que Ele venha falar bem de nós, nós estamos nesse momento encontrando a graça de viver para Ele e agradar a Ele, desagradando os homens, sendo ridicularizado, sendo colocado à prova para ver se a nossa paciência está aí de pé. Não tem problema, o foco é Deus. Então, quando você olhar para você, lembre-se, eu não estou aqui para agradar os homens, eu estou aqui para agradar a Deus. E a Virgem Maria, através da consagração, vai te movendo para isso. É extraordinário o mover que Nossa Senhora traz para a alma que se entrega a ela. Porque ela sabe das nossas necessidades como uma mãe zelosa, né? A gente sabe que tem mães de todo tipo, mas aquelas mães zelosas, elas estão à frente de tudo que o filho passa. E ela vai trazendo para o filho aquilo que ele precisa. Lembra de Rebeca e de Jacó? Ela precisou fazer com que Esaú, né, dentro de toda a sua realidade de vida, de agradar ao pai, de ser ela traz Jacó para essa realidade. E aí faz com que nós estejamos nesta mesma condição, trazendo-nos para a bênção, dando-nos condições de recebê-la. Nós, por nós mesmos, não estaríamos aqui, mas por causa da nossa mãe tão cuidadosa, tão amorosa e conhecedora das nossas entregas, porque nós vamos nos entregar, né? O ato é justamente uma entrega total, assinada por você, e ela não desperdiçará o seu esforço. Então, nessa primeira semana, onde a gente vai se conhecer, é importante para que a gente possa também tomar posse da nossa herança, que é o céu, tá? E aí eu vou colocar essa missão para vocês. Ladainha do Espírito Santo e ladainha da Nossa Senhora vai ser uma responsabilidade de cada um, daqui para frente. Sugiro que façam nesse primeiro momento da manhã,
São duas orações extremamente fortíssimas. Elas são grandes bálsamos para a sua alma. Talvez quando você bate o olho, você fala, nossa, mas é grande demais. É grande, mas ela tem um poder gigante para isso, para esse momento que a gente está vivendo do retiro, ser completo, tá? O Espírito Santo há de mostrar a vocês e a Virgem Maria também. Façam um esforço, tá bom? Então vamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Durante a primeira semana dirigirão todas as orações e atos de piedade para alcançar o conhecimento de si mesmo e a contrição dos próprios pecados, tudo fazendo em espírito de humildade. Esse período não é a repetição dos 12 dias preliminares. Aqui nos concentraremos melhor sobre nós mesmos. Depois de fugir ao espírito do mundo, orientaremos nosso esforço à conquista da humildade, virtude absolutamente fundamental da vida cristã. Desculpa. E, portanto, com maioria de razão, de todo indispensável aos que almejam pertencer a Nossa Senhora em estado de perfeição mais elevada. Ademais, queremos ir a Jesus por Maria, a quem consideramos caminho seguro, curto e suave. Ora, para nos convencermos eficazmente da necessidade de buscar esta via imaculada, nada melhor do que inteirarmos profundamente da imensidade de nossa própria miséria e triste condição, tão afastada da grandeza de Deus. Este exame, enfim, tão penoso para nós, será suavizado por Nossa Senhora, que ameigará com o seu carinho materno a miséria de nossos pecados, a fim de que não cheguemos ao extremo de irritação contra nós mesmos, nem aos desânimos do desespero, mas antes alcancemos a doce paz prometida aos humildes de coração. Então, o que ele fala aqui? Nós não podemos nos basear nas condições que vão nos deixar à mostra, né? Por quê? Porque quando a gente se cobre, a gente não mostra quem a gente realmente é, né? As nossas imperfeições. Quando a gente conhece alguém, a gente não vai enumerar quais são os nossos pecados. A gente vai tentar até parecer uma pessoa melhor. Aqui, nessa primeira semana, a gente vai tirar a máscara. E a gente pode acontecer isso que ele acabou de falar. A gente pode começar a ficar impaciente, a gente pode começar a perceber que o ambiente pode ficar pesado. Não permita que isso aconteça. Lembre-se que você precisa da humildade. A humildade, ela é das virtudes, ela é aquela que abre a chave para as demais. Ela é como se você tivesse uma chave para abrir um baú de tesouro. Então, a humildade, ela vai permitir que você compreenda a sua miséria, sabendo que você só tem isso e que o seu Pai que está no céu te dá tudo mais para que você alcance as coisas dele. Mas para isso você tem que saber quem você é. Eu preciso saber da minha incapacidade para entender que é Deus que me dá tudo. Quando eu percebo a minha incapacidade, a minha miséria, eu compreendo que se eu faço algo de bom, isso vem de Deus, tá bom? Então vamos lá. E se tiver difícil no dia a dia, em casa, né? E aí você perceber que tem situações onde as pessoas te criticam por você fazer isso, você não tá mudando em nada, o que adianta ficar aí rezando, não faz... É normal, tá, gente? Foquem naquilo que vocês estão na caminhada, porque é óbvio que no retiro você não encontra toda a resposta, você não está ainda na condição de, eu estou mudando. Não, você está se conhecendo, você está abrindo mão do mundo para viver em Deus. Então não é um movimento fácil. Passem por cima das dificuldades nesse período, entendendo que faz parte, tá bom? Não desanimem, não desistam. Vocês já estão quase na metade. O pecado em nossa vida é espiritual.
Elevados às maiores honras pela graça sobrenatural do batismo, nós nos esquecemos da nobreza desta linhagem divina e degeneramos dela com nossos pecados. É preciso conhecer a própria miséria, renunciarmos e escolher dentre das devoções da Nossa Senhora aquela que nos leve a morrer para nós mesmos, para vivermos em Jesus Cristo e nos salvarmos. 1. Represento-me cheio de feridas, repelentes e dolorosas. Maria, ao meu lado, estende as mãos para curar minhas chagas. 2. Minha mãe, suave enfermeira de minhas misérias e dores, ensinai-me a aceitar o tratamento de minha natureza, o tratamento que minha natureza quer repelir, mas que me há de levar a vosso imaculado regaço. Não é assim, às vezes, quando a gente machuca a perna e tá aquele ferimento grande, e aí a gente chega no hospital, ele tem que fazer uma limpeza ali, e aquilo dali causa dor, mas é justamente aquela limpeza que vai evitar dores piores, futuras. Então a gente está nesse momento, tá, gente? Vai doer um pouquinho, mas é justamente essa limpeza que vamos fazer através do retiro dessa semana que vai nos dar a possibilidade da cura de forma rápida, de forma mais eficaz. Primeiro ponto, nossos pecados. Nossas melhores ações são de ordinário manchadas e corrompidas pelo egoísmo que há em nós. Quando se coloca água limpa e clara em um vaso sujo, ou vinho num recipiente azedado por outro vinho, a água pura e o bom vinho se estragam e tomam um mau odor das vasilhas. Assim também, quando Deus coloca no vaso do nosso coração, estragado pelo pecado original e atual, suas graças e orvalhos celestes, ou o vinho delicioso de seu amor, seus dons são, de ordinário, estragados e manchados pelo mau fermento e fundo perverso que o pecado deixou em nós. E nossas boas ações, mesmo as sublimes, disso se ressentem. Cumpre logo que nos libertemos de tudo quanto há de mal em nós. De outra sorte, o Senhor, que é infinitamente puro e que detesta soberanamente toda a nódoa, lançar-nos-á de si e não se unirá a nós. Procuremos, pois, conhecer à luz do Divino Espírito Santo nosso fundo egoísta, nossa incapacidade para o bem, nossa fraqueza em todas as coisas, nossa inconstância, nossa indignidade de toda graça, nossa iniquidade em todo lugar. O pecado original nos estragou e corrompeu como um fermento mau, que corrompe toda a massa. Os pecados atuais que cometemos, mortais ou veniais, perdoados ou não, ainda aumentaram a nossa concupiscência, fraqueza e inconstância e corrupção, deixando em nós tristes vestígios. Quer dizer que nós estamos contaminados? Sim. E saber disso não nos torna piores, pelo contrário, isso nos mostra que para que nós estejamos vivendo em Cristo, precisamos renunciar a estes pecados. Qual é o momento, por exemplo, pelo qual eu estou vivendo e que de repente pode ser um exemplo para vocês? A nossa vida ela é regada de interesses pessoais. E quando nós fazemos para o outro, nós precisamos retirar de nós toda a nosso julgamento do outro. Porque o outro é um universo que nós não temos poder de mudar. Então, nós não podemos mudar a cabeça de ninguém, a não ser que esse alguém chegue e fale que quer mudança. Então, aí a gente pode começar um processo. Todos nós que estamos aqui fazendo retiro, queremos mudança, buscamos melhorar. E para isso, precisamos entender que por nós mesmos, nada temos de bom. Porque tudo que a gente deseja fazer tem um sentido egocêntrico, um interesse próprio. Então, por exemplo, eu quero mudar o meu cônjuge. Por quê? Por que eu quero que ela ou ele façam o que eu acho que é melhor? Porque isso valoriza e permite que a minha vida seja mais tranquila. Porque assim tudo vai estar em paz.
Só que não é o que eu acho que é o melhor para aquele cônjuge. Às vezes, a gente precisa ter paciência para que ele possa melhorar por si, fazendo talvez coisas que Deus deseja que ele faça, ou que ela faça, que vão transformar a minha vida por causa da mudança dela ou dele. Sabe como é que é? A gente não pode esperar a mudança do outro pelo nosso olhar, porque o nosso olhar é egocêntrico. Mas a mudança no outro, desejada por nós, pela vontade de Deus, respeita o tempo e a mudança do outro como sendo um universo que vai também, ao fazer a vontade de Deus, me ajudar. E a mudança do outro, não sendo aquela que eu espero, mas sendo aquela que é a vontade de Deus, com certeza melhorará a minha vida em coisas que eu nem esperava melhorar, porque eu nem sabia que eu estava errando. Então não se trata de uma situação onde eu mudo o outro. Se trata de uma situação onde eu estou pelo outro. Eu faço parte dessa caminhada e sei que das mesmas dificuldades que eu passei, o outro passará. Sabendo que o outro tem a quem se apoiar, estaremos unidos em Deus, realizando a vontade de Deus. Vamos lá, para frente que se anda. Necessidade de renunciarmos. Assim, havemos de nos renunciar inteiramente ao nosso corpo, porque marcado pelo pecado original, ele é chamado pelo Espírito Santo corpo de pecado, concebido no pecado, nutrido no pecado, somente capaz de pecar, exposto a 1000 doenças, dia a dia sujeito à corrupção, viveiro de enfermidades, de vermes de morte. A nossa alma, porque ainda no nosso corpo, então a gente tem que renunciar primeiro o nosso corpo, depois a nossa alma, porque unida ao nosso corpo, tornou-se tão carnal que é chamada carne, tendo toda a carne corrompido o seu caminho. Gênesis 6:12. Por partilha, temos somente a soberba e a cegueira do espírito, o endurecimento do coração, a fraqueza e a inconstância da alma, a concupiscência, as paixões revoltadas e as doenças do corpo. Como os animais vis e repelentes, nós somos propensos à lama, invejosos, gulosos, coléricos, preguiçosos, fracos e inconstantes. E nos devemos admirar se nos afirma Jesus que aquele que o quer seguir deve renunciar a si mesmo, odiar sua alma, que aquele que ama sua alma perdê-la-á, e o que a odeia a salvá-la-á. A sabedoria infinita não nos diz que nos odiemos, senão porque sabe quanto somos dignos de ódio. Nada tão digno de amor como Deus, nada tão digno de ódio como nós mesmos. Havemos de renunciar também às operações de nosso corpo e de nossa alma, morrer todos os dias a nós mesmos, ver como se não víssemos, ouvir como se não ouvíssemos, servir-nos das coisas deste mundo como se delas não nos serviríamos. A isso chamava São Paulo morrer todos os dias. Sem esta renúncia necessária, ser-nos-á impossível viver para Deus. E aí eu trago aqui um trecho do livro de sabedoria, no capítulo 2, de 23 a 24, que fala assim: Deus criou o homem incorruptível e o fez à imagem de sua própria natureza. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo e experimentam-na os que não são do seu partido. Os que são do seu partido. Então o que acontece? Nós fomos feitos para a luz. Somos de Deus. Fomos feitos por Ele. Ok? Beleza. O pecado original nos faz filhos do pecado. Ele corrompe a nossa essência. Ele nodua a nossa alma e o nosso corpo nos faz tender sempre para aquilo que é mal. Tá, mas eu sou bom, não faço nada de mal. Tá, vamos pensar de uma forma mais profunda e não queira saber tudo agora. Não.
Tem muita coisa que eu estou aprendendo com quase 4 anos de consagrada. Então, não se trata de eu faço e já entendi tudo. Não. Calma, por quê? Porque isso é um mover todos os dias. Se São Paulo, que teve um encontro, caiu no cavalo e teve um encontro com Cristo, e pôde viver todas as graças, ele passou anos, antes de começar, ele passou anos meditando, se observando, conhecendo a si próprio. Então, não queiramos nós, nessa caminhada, já virar a chavinha, não. Vai ser aos poucos que vocês vão compreendendo. Talvez o que vocês escutaram aqui feriu vocês ou deixou vocês assim, vou fazer isso não, que loucura, né? Não é assim também, não. A gente é só pecado, a gente é verme. Que isso? Sim, somos, mas não porque você faz algo de errado hoje, amanhã, todo dia. Não, é porque na sua essência, criada por Deus, você está nodoado de sujeira. Você, depois do batismo, é entregue para Deus como um filho, Aquele que se torna de novo aquilo que é de Deus, tá? Só que para você renunciar às pompas e às obras de Satanás, não cabe a você viver para o mundo. Só que é isso que a gente mais faz. A gente vive para agradar as pessoas, a gente vive desejando que as pessoas agradem a nós. Então, existe uma corrupção do nosso querer, sempre voltado para o ego, para o que eu acho, para o que eu penso, para o que eu desejo, o que me agrada. E isso nos torna ditadores, Ditadores do nosso jeito de viver. Até quando a gente se converte, a gente quer que os outros se convertam também. Se eu parei de usar roupa curta, eu queria que todo mundo parasse. Sim, é natural que isso cause em você um desejo, porque você vê que isso te faz bem. Mas respeitar o tempo do outro exige de você a alegria em viver, porque você vivendo, o outro viverá observando você e encontrará na sua vida cheia de alegria o desejo de também viver o que você está vivendo. Então a gente não pode se apegar muito às questões do dia a dia da nossa vida. A gente precisa abrir mão do nosso querer, das nossas vaidades, daquilo que a gente espera, que o outro faça. A gente precisa viver intimamente buscando o que Deus deseja para nós e rezando pelo outro, por nós e pelo outro. Quando nós começamos a viver com jejuns e penitências, encontramos mais facilmente as nossas misérias e passamos a ter mais força para vencer as tentações. Aí esse mover começa a ter mais força e mais percepção. É como se nós estivéssemos fazendo um exame de consciência. A gente começa a fazer exame de consciência e acha que a gente não tem pecado. Daqui a pouco a gente começa a perceber o quanto nós pecamos até o ponto de chegar nessa estrutura aqui da leitura. Somos pecado em tudo. Movemos pelo pecado, desejamos e fazemos coisas que não são elevadas, mas compreendendo essa miséria, nós nos abastecemos da graça e sabemos que tudo de bom que tem em nós vem de Deus. Aí esse mover fica mais fácil. A devoção a Maria nos leva à morte de nós mesmos. A melhor e mais santificadora dentre todas as devoções a Nossa Senhora será, consequentemente, a que mais eficazmente nos levar a essa renúncia de nós mesmos e de morte ao nosso egoísmo. Será a que nos ensina a cumprir a palavra do Evangelho. Se o grão de fermento caindo na terra não morrer, ficará sozinho. João 12, 24. Se, pois, não morrermos a nós mesmos, e se nossas devoções, ainda as mais santas,
não nos levarem a essa morte necessária e fecunda, não produziremos fruto nenhum que tenha valor. Serão inúteis nossas devoções, todas as nossas obras de justiça serão manchadas por nosso egoísmo e vontade desorientada, o que fará a Deus voltar sua face aos maiores sacrifícios e mais notáveis ações que possamos realizar. E na hora de nossa morte, nos encontraremos vazios de virtude e de méritos, não possuindo nenhuma fagulha do puro amor que se não comunica senão às almas humildes e cuja vida está oculta com Cristo de Deus. Ladainha da humildade é uma excelente oportunidade, viu? Para a gente poder compreender que o outro seja maior que eu, que todos sejam louvados e eu esquecido, que as pessoas sejam primeiro e eu seja a última, sabe? Tudo vai para que o outro seja e eu não, que eles sejam honrados e eu esqueci. Olha, a ladainha da humildade é algo que eu digo ser extraordinário, porque ele nos coloca no nosso lugar. Nós não queremos e não podemos desejar o primeiro lugar. A gente precisa compreender que o seu lugar é o último. E Santa Teresinha ensina, né? Eu prefiro o último porque ninguém briga por ele. Todavia, assim como a natureza dos segredos para levar a cabo em pouco tempo, com facilidade, o pequeno esforço certas operações naturais, da mesma sorte há segredos na ordem da graça para fazer em pouco tempo, com doçura e facilidade, operações sobrenaturais, renunciar-se inteiramente a si mesmo, replanar-se de Deus e atingir a santidade. Então, quer dizer, é justamente a humildade que vai te fazer alcançar elevados níveis de renúncia e, ao mesmo tempo, elevados níveis de compreensão no que é sagrado, no que é extraordinário em Deus. A prática da escravidão de amor a Nossa Senhora obriga-nos a essa renúncia e morte salutares, entregando-nos inteiramente a Maria para que ela nos afeiçoe à imitação de Jesus. Será a nossa doce garantia e celeste penhor de santidade. A santidade é desejada por Deus para nós. Eu sei que parece inatingível e inalcançável, mas não é. Trata-se de uma escolha diária, trata-se de uma renúncia e de uma força colocada nas mãos daquela que pode pisar na cabeça da serpente. Não duvidem do amor de Deus e do quanto Ele deseja que você se santifique. Ele não quer nem que você passe pelo purgatório e Ele te dará condições para isso. Mas não existe caminho que te leve a isso se não for através dessa grande batalha, né? De nós com nós mesmos. Né? Mãe Imaculada, tenho os olhos cheios de lágrimas e de dor, de contrição e de vergonha dos meus pecados. Como me sinto mesquinho e repelente a vossos olhares. Meus pecados me fazem objeto de ódio, mas vossa bondade me desvela como um objeto de amor. Quero, minha mãe, entregar-me a vossos cuidados. Tornai-me puro aos olhos de Jesus, inteiramente despojado de mim mesmo e ornado suavemente com as joias de vossa Imaculada Conceição. Aceito o vosso serviço, para que, renunciando de todo às minhas misérias, possa revertir-me das riquezas de Jesus Cristo. Que lindo! Eu lembro que quando eu comecei tudo isso, eu queria amar a Deus. Eu lembro que minha primeira direção espiritual, eu falei isso. O que você veio fazer aqui? Eu falei, eu preciso amar a Deus, eu não sei amá-lo. E aí eu aprendi que a gente precisa pedir que nós amemos a Deus com o coração imaculado de Maria. Porque ela o ama de maneira perfeita, porque ela não tem pecado. Ela é cheia da graça, né? Então, ela o ama da forma como ele merece. E aí, quando Santa Margarida pergunta a Jesus, né? Como eu posso te honrar mais? Ele responde, honra minha mãe.
Então, lembremos que ela é capaz de nos dar a graça de amar a Deus de uma forma perfeita. Peça isso. Peça sabedoria, peça humildade, peça pureza. Isso vai transformar a sua vida. Por quê? Porque se você bater a porta, Ele abrirá. E quando Ele bater a sua porta, Ele poderá entrar e estar com você, ceiar com você. Então nós precisamos estar nessa conexão. Como a gente faz com os amigos, né? Um dia na sua casa, um dia na minha casa, a gente não se transforma naqueles que vão e vêm, né? Essa é a relação que a gente tem que ter com o Cristo. Mas para que Ele adentre, para que a gente abra essa porta, a gente precisa tirar a sujeira. A gente não chama os nossos amigos para a nossa casa com tudo bagunçado. A gente arruma, né? A gente cuida de deixar tudo bem limpinho. É assim que nós iremos encontrar com esse processo de santificação da nossa alma, limpando o que tem de sujeira e trazendo aquilo que é o nosso objeto de amor para dentro de nós. Ramalhete, Virgem singular, entre todas suavíssima, libertai-nos de nossas culpas, reverti-nos de vossas virtudes. Vamos ao Santo Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: Fazei penitência, porque se aproxima o reino dos céus. Porquanto é este de quem falou o profeta Isaías, dizendo: Preparai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas. Ora, o mesmo João tinha uma veste de peles de camelo e uma cinta de couro em tomo de seus rins, e eram seu alimento gafanhotos e mel silvestre. Então vinha a ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e confessando os seus pecados, eram por ele batizados no Jordão. Mas vendo que muitos dos fariseus e dos saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Fazei, pois, dignos frutos de penitência, e não queirais dizer convosco: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que poderoso é Deus para fazer que destas pedras nasçam filhos de Abraão. Porque já o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, será cortada e lançada ao fogo. Eu, na verdade, vos batizo em água para vos trazer à penitência. Porém, aquele que há de vir depois de mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno de desatar o calçado. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Nas suas mãos tem ele a sua pá, e limpará muito bem a sua eira, e recolherá o seu trigo no celeiro, e as palhas queimá-las-á no fogo inextinguível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Portanto, somos nós, neste momento, os fariseus e saduceus, que estamos à espreita, observando. Nós, quando ele fala, vocês precisam viver na penitência, né? Como é que ele fala aqui? Fazei, pois, dignos frutos de penitência. Por que a gente tem que fazer dignos frutos de penitência? Porque nós precisamos reparar em nós mesmos as penas que nós causamos, as dores que nós causamos, as feridas que nós causamos com os nossos pecados. Por isso que às vezes assim as pessoas não entendem quando eu falo assim: nossa, meu sonho é que eu pudesse avisar as pessoas que não cometessem os erros que eu cometi. Porque depois que você se converte, observa os erros que você comete, você sofre por ter ofendido a Deus. Mas não é o sofrimento somente, porque todos nós temos a nossa caminhada. É porque
a gente percebe que a gente precisa fazer violência conosco. E quanto mais a gente se aproxima do pecado, quanto mais a gente vai vivendo para o mundo, mais a gente se distancia de Deus e das coisas elevadas. É como se nós estivéssemos num lugar onde estivesse tocando funk, tá? Então a gente está ali no funk, aquela batida, ela vai nos estimulando, mas ela vai nos estimulando para coisas baixas, para sensações, para as coisas que estão ali relacionadas à parte mais baixa do nosso corpo, né? Que é a parte sexual. Então, tudo isso vai nos levando a vivenciar e experimentar sensações que estão aqui na parte baixa. Naturalmente, como disse uma vez um aluno, quando nós estamos vivendo nas coisas do mundo, nas coisas do pecado, nós estamos como quem chega, né, numa peixaria e a princípio sente-se o cheiro incômodo, dá vontade de ir embora. Mas se a gente começa a trabalhar na peixaria, a gente começa a acostumar com o cheiro. E daqui a pouco a gente está fedendo, como todos que estão ali, né? A gente está com aquele cheiro que antes para nós era incômodo. Daqui a pouco, de tanto a gente estar ali, a gente começa a manter esse cheiro em nós. E aí a gente já não percebe que existe um mau cheiro. A gente se acostuma. Então, quer dizer, quando a gente vive para o mundo, os nossos pecados passam a não ser tão graves. A gente começa a se acostumar. E depois, quando a gente começa a perceber que nós pecamos e que nós vivemos no pecado, quando desejamos fazer essa conversão, quando a gente realmente se converte para a sair desse ambiente, a gente começa a tirar, né, de nós, através da penitência, as coisas que antes eram acostumadas a viver em nós. Então, a penitência é isso, é você começar a tirar de você coisas que te agradavam, coisas que você sentia prazer. E você vai fazendo isso para justamente fazer com que a sua carne esteja ali sendo penitenciada. Então, você começa a não querer ter o prazer nas coisas do mundo, porque você quer que o seu espírito volte o olhar para as coisas que elevam e que te dão prazer espiritual. O mundo não vai compreender isso. Esquece. Eu escuto isso. Carol está ficando doida. Depois, passado um tempo, onde eu persisto nessa caminhada, aqueles que me chamaram de doida começam a fazer o que eu estou falando, o que eu estou fazendo. E começam a encontrar alegria em viver assim. Entende? Persistam. Persistam na caminhada e no chamado que Nossa Senhora dará a vocês. Ela vai pedir, pare com isso. E você vai aceitar, porque você vai escutar. Ai, Carol, não estou escutando nada. Tá sim, fique calmo. Continua. Faça das suas orações um meio de penitência. Eu não quero fazer essa oração agora. Eu queria ir embora, passear e encontrar com meus amigos. Mas eu vou fazer essa oração como forma de penitência. Assim, você vai criando o hábito. Daqui a pouco a oração vai fazer bem, tanto bem a você, que você nem vai sentir mais como penitência e vai adquirindo outras, tá bom? Imitação de Cristo, cultivo do temor de Deus. Se queres fazer algum progresso, conserva-te no temor de Deus e não queiras ser demasiadamente livre, mas com severidade refreia todos os teus sentidos e não te deixes levar de vã alegria. Dá-te a compulsão do coração e acharás devoção. A compulsão causa muitos bens, que a dissipação costuma perder em breve. É para admirar que o homem possa alegrar-se alguma vez perfeitamente nesta vida, considerando-a como um desterro e pensando nos muitos perigos de sua alma. Conhece que és indigno da consolação divina e merecedor de muitas tribulações. Quando o homem tem perfeita compulsão, logo lhe é pesado e amargo todo o mundo. O justo acha sempre matéria bastante para afligir e chorar, porque ou se considere a si mesmo ou pense em seu próximo. Sabe que ninguém passa nesta vida sem tribulações. E quando mais atentamente se considera, tanto mais profunda é a sua dor.
Matéria de justa dor e estranhável compulsão são os nossos pecados e vícios, aos quais tão miseravelmente estamos presos que raramente podemos contemplar as coisas do céu. Se mais a miúde pensasses em toda morte que em viver largo tempo, não duvido que te emendarias com mais fervor. Se muito mais a gente pensasse na nossa morte e não no largo tempo que temos aqui, muito mais nós estaríamos pensando nas coisas do céu. Por que a gente vive muito para as coisas do mundo? Porque a gente está achando que a gente tem todo o tempo do mundo para a gente poder mudar futuramente. A gente tem que fazer com que nosso dia de hoje seja o último. Pensa sempre assim: eu vou morrer hoje. Se eu for morrer hoje, como eu preciso estar? Eu preciso já ter feito pelo menos minhas orações. Eu preciso pelo menos, sabe? Você vai colocando para o seu início de dia o máximo de coisas elevadas. Você vai se mantendo ali em conexão. Porque se Jesus te chamar hoje, nesse momento, você terá cumprido tudo aquilo que você podia para a sua salvação. Tem muita coisa ainda para tirar? Tem. Mas, gente, não é isso que Deus espera de nós. Ele espera que hoje a gente faça o nosso melhor. Se mais a miúde pensasses em tua morte, que em viver largo tempo, não duvido que te emendarias com mais fervor. Se também, de todo o coração, pensaras nas penas futuras do inferno ou do purgatório, creio que de bom grado sofrerias qualquer trabalho e dor, e não temerarias nenhuma austeridade. Porém, como estas coisas não nos entram no coração e amamos sempre o regalo, ficamos frios e preguiçosos. E para encerrar, a leitura de Montfort: desgraça do homem ao perder a sabedoria. A onipotência e doçura da eterna sabedoria brilham na criação, na beleza e ordem do universo, mas muito mais na formação do homem. Ele é a obra-prima da sabedoria, imagem viva de sua beleza e perfeições, receptáculo de suas graças, tesouro admirável de suas riquezas, substituto de Deus na terra. Olha que lindo! Olha como Deus nos fez lindo. É lindo demais. Para a glória desta bela e poderosa artífice, seria mister aqui explicar a beleza e excelência ordinárias que dela recebeu o homem em sua criação. Mas o pecado que ele perpetrou e cujas trevas se estenderam até mim, de tal sorte me obscureceram o entendimento, que delas não posso falar, senão de maneira muito imperfeita. A sabedoria fez, por assim dizer, cópias e expressões luminosas do seu entendimento, de sua memória e de sua vontade, e deu-as ao homem para que fosse vivo o retrato da divindade. Acendeu-lhe no coração um incêndio de puro amor de Deus, formou-lhe um corpo luminoso e nele encerrou como em um compêndio as diversas perfeições dos anjos, dos animais e das outras criaturas. Tudo no homem era sem trevas, beleza sem defeito, pureza sem nódoa, ordem sem desvios, nenhuma imperfeição, mancha alguma. Por apanágio, tinha a luz da sabedoria no espírito e conhecia perfeitamente seu Criador e as criaturas. Com a graça de Deus na alma, era inocente e agradável aos olhos do Altíssimo. No seu corpo, a imortalidade. O puro amor de Deus no coração, sem temor da morte. Amava a Deus puramente, com o amor dele mesmo. Amava a Deus puramente, com o amor dele mesmo. É isso que a gente vai viver um dia com a graça de Deus. Era, enfim, tão divino que vivia constantemente fora de si, transportado em Deus, sem nenhuma paixão que combater, sem nenhum inimigo que vencer. Ó liberdade da sabedoria eterna para com o homem, ó venturoso estado de inocência. Mas aí, desgraça das desgraças, eis que este vaso divino se parte em 1000 pedaços. A linda estrela cai, o belo sol se cobre de lama, o homem peca. E em seu pecado perde a sabedoria, a inocência, a beleza, a imortalidade.
Agora tem o seu espírito, a imortalidade. Perde todos os bens que recebera e é avassalado por uma onda de males. Agora tem um espírito entenebrecido e nada vê. O coração gélido em face de Deus já não o ama. A alma negra de pecados, as paixões desordenadas, é atacado por criaturas que lhe movem guerra. Eis o homem, no instante tornado o escravo dos demônios, objeto da cólera de Deus, vítima dos infernos. Aí a si mesmo se vê tão horrendo que vai ocultar-se de vergonha. É um maldito, condenado à morte. Expulso do paraíso terrestre, sem lugar no céu, vai levar, sem esperança de ventura, uma vida infeliz sobre a terra amaldiçoada, morrer como um criminoso e depois da morte ser condenado como os demônios, ele e todos os seus filhos. É pesado, né? Mas isso somos nós. Deus não nos fez para isso, mas Ele permite que através da nossa caminhada junto à Virgem Maria, nós estejamos percebendo isso em nós a cada dia e movendo guerra contra nós mesmos. E assim nós estaremos com muita dificuldade, gente, muita dificuldade. Lembra que eu falei sobre a fofoca? É dificílimo você vencer isso. Por quê? Porque a gente costuma falar que a fofoca é só um comentário, é só contar o que aconteceu. A gente acha que não é fofoca, mas é. E aí, para você vencer isso, gente, é uma luta, porque você quer comentar, você quer falar. E aí você tem que falar, mas eu não vou. Porque se eu não puder abrir a boca para falar bem, eu não vou falar mal. Quer dizer que quando você tem essa vontade, você já consegue no mesmo dia? Não. É um exercício. Mas a cada passo que Deus vai te mostrando, que você deverá corrigir-se, você vai compreendendo o quanto Deus é paciente. Porque Ele te mostra, por exemplo, hoje, o que você precisa mudar. E amanhã, outra coisa. Quando você consegue vencer essa dificuldade, amanhã Ele te mostra outra coisa. Aí você vai passar por essa fase onde você vai, colocar em guerra esse processo. E assim por diante, tá bom? Então, agora, nesse momento, nós vamos fazer a saudação à Nossa Senhora e vocês ficarão com a ladainha do Espírito Santo e a ladainha de Nossa Senhora. Faremos essa ladainha ao longo destes 6 dias, tá bom? As 2 ladainhas. E aqui a gente faz a saudação e a Ave Maria para os sacerdotes. Então vamos abaixar nossas cabeças e clamar a Virgem Maria. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz e de Eva não me muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz, dai-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também e ao Consolador igualmente. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Estivemos e continuaremos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E é isso tudo, meu povo. Olha que bênção. Foi lindo, né? Eu sei que é difícil, mas não pensa mal assim, não. Lembre-se, você foi feito para o céu. E tudo vai acontecer de bom na vida de você, se você se permitir
mover-se por ela, com ela e nela, tá bom? Que Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.